Bom dia, hoje dia 24 de março de 2026, espero que você esteja bem, que bem esteja a sua família. Mateus 13, 3, fala da palavra do semeador. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Agora, primeiro vamos para o contexto, tá? Lá no 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Então, é Jesus falando, e ele estava sentado junto ao mar. Só sentado, gente. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Então ele estava falando para a multidão, tá? Não fala aqui de discípulos. Vamos lá pro 10, tá? Agora nós vamos para a interpretação autêntica que eu falei para vocês, que é a Bíblia explicando a Bíblia. E acercando-se deles os discípulos, disseram-lhe: Por que eles falam por parábolas? E ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Veja a situação das pessoas hoje no mundo, né? Com relação à palavra de Deus. Parece que as pessoas têm a cabeça fechada, né? Eles acham assim, não, isso aqui é ridículo, é lavagem cerebral e tal, e eu não quero saber. E neles cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, e não viram, e ouvir o que vocês ouvem, e não ouviram. Escutem, pois, a parábola do semeador. Aí ele explica o que é a semente. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho, o que não entende. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, 60 e outro 30. Marco, que fruto? Frutos espirituais, tá? Frutos espirituais. Frutos de multiplicação, de falar para outras pessoas, qualquer coisa que seja relacionada com Jesus e com o seu ensino, tá? Qualquer outra coisa não vai enquadrar aqui, tá? O cara dizer lá, traga o dinheiro porque o dinheiro vai dar, viu? Bucha, tá? Esses frutos aqui, vocês podem pensar em frutos espirituais na vida da pessoa, tá? Amor, alegria, paz, paciência, fé, mansidão, temperança. Isso aí não tem lei contra isso. Então, esses frutos e frutos de multiplicação de pessoas ouvindo a palavra, né? Uns passando para os outros, falando a palavra dos outros. Até porque, pensem bem, naquela época não tinha ainda as Bíblias escritas como tem hoje, né? Era tudo passado verbalmente, as histórias eram contadas, eu memorizava e passava verbalmente. Bom, o problema é o seguinte, o que a gente pensa assim: quem é o solo nessa coisa? O solo sou eu, o solo é você. Tá.
Quem é o semeador? O semeador é o Senhor Jesus. Ele que lança a semente. E a semente é a palavra de Deus, que está aqui na Bíblia, na minha Bíblia e na sua Bíblia. Então, aquele que recebe é a terra boa, beleza, multiplicou ali e seguiu sua vida, né? Agora, onde é que está o problema disso aqui? O semeador não é o problema, porque é Jesus. Então ele não é o problema, porque ele é a própria palavra. A semente é a palavra que ele espalha. O problema está no solo, né? Que sou eu e que é você. Que ou não entendemos a palavra, ou entendemos e gostamos, e quando começa a ter algum problema por causa da palavra, mesmo a gente deixa de lado e vai seguindo o que a gente aprendeu antes. Ou é a gente, quando a gente começa a praticar a palavra, mas vem as coisas do mundo e a gente começa a se envolver com elas, né? E aí que cai pastorzada, cai padre, cai todo mundo, né? O sujeito começa a se envolver aí. O que são as concupiscências do mundo, né? Espera aí. O terceiro aqui, do espinheiro, né? Os cuidados do mundo, a sedução da riqueza que sufoca a palavra, né? Aí o caboclo se envolve, né? Se envolve em confusão, se envolve em problema de corrupção e começa a escandalizar o povo, começa a dar mais importância pro dinheiro do que para o caráter e tal. Gente, se for assim, a gente não precisa de palavra de Deus nem de igreja, porque essas coisas a gente aprendeu em casa, né? Esses negócios de levar vantagem, de querer ficar rico, de fazer confusão, a gente aprendeu em casa, aprendeu na escola, aprendeu com os amigos quando era criança. A palavra de Deus implica em mudança de tudo isso. Se a gente quiser continuar vivendo assim, daí a gente vai ter que fazer outra coisa, né? É que nem eu falo assim, esses estelionatários que andam por aí pregando a palavra de Deus para ficar rico, para andar de carro bonito e morar em casa bonita e para ter uma ascensão social, podiam ser políticos, né? Às vezes eles misturam, né? Uns são pastores e políticos até, mas podiam ser políticos, podiam lograr as pessoas de outra forma, né? Mas não brincar com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem um valor intrínseco muito grande para nós, e ela tem a aptidão de mudar as nossas vidas, de nos aproximar do Criador. Então ninguém deveria brincar com a palavra de Deus, porque quando se ofende uma pessoa falando da palavra de Deus, a pessoa tende a se distanciar de Deus, porque você é o embaixador. Então se você prega errado, ou você faz confusão, escandaliza a pessoa, na verdade, ao invés de se aproximar ela de Deus e praticar a verdadeira religação, religião, está fazendo, na verdade, o afastamento. Tá? Mas, voltando ao assunto, isso aqui, ele se destina a fazer com que a pessoa se afaste das coisas do mundo e se aproxime das coisas de Deus. Tá? Uma coisa na horizontal, outra na vertical. Parecido com uma cruz, coincidentemente. Né? Tá? Se aproxime de Deus naquela haste vertical. Então, por isso que a gente muda os conceitos que a gente recebeu dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos amigos na escola, e a gente começa a viver de uma forma diferente. Por quê? Porque a semente, que é a palavra de Deus, entrou em nosso coração e começou a produzir frutos. E que seja assim na minha vida e na tua vida, porque Jesus falou assim, que o povo não quis ouvir para que eu os cure. Todos nós precisamos ser curados. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Abençoa a vida de cada um que está ouvindo esse vídeo, Senhor, e que nós possamos nos converter, Senhor, em terra boa para receber a tua palavra, para meditar nela, e que ela traga para nós a cada dia mudança de vida e a produção de frutos que sejam agradáveis ao Senhor. Nos protege, Senhor, a cada um. Abençoa a vida do meu irmão que está ouvindo, a sua casa, a sua família, seus filhos, Senhor, seus trabalhos, para que prospere, para que haja paz e cura nos seus corações. Em nome de Jesus. Amém? Tenha um bom dia, que essa palavra possa ficar na tua cabeça durante esse dia, possa meditar nela e te faça bem.